Fala pessoal, tranquilos? Hoje, o bate-papo de hoje não vai ser como investir, vai ser o como não investir em fundo de ações. Então você pode achar até meio complicado em como investir em algum fundo, como investir em tal ativo. A ideia do vídeo de hoje é mostrar coisas para você evitar na hora de investir. Então se você não souber como investir, mas não fizer isso que a gente falar agora, já é um bom passo que você vai dar na frente de não fazer uma besteira na sua jornada de investidor. Então, se você gosta de conteúdo de investimentos, ações, fundos imobiliários, por favor, se inscreva aqui no canal e deixa o like para esse conteúdo ser compartilhado para mais pessoas. Então, indo agora para o objetivo do vídeo, né? Como não investir em fundos. Vou trazer uma apresentação para vocês, para te mostrar, né, esses dados, esses pontos que eu vou querer levantar. Mas qual que foi o estudo que eu trouxe, né? Quais são os principais pontos para vocês terem noção? A ideia é pegar sempre o fundo que rendeu nos últimos 12 meses e investir nesse fundo. Então, por exemplo, você vai começar a investir no primeiro dia útil de 2011, você vai lá, viu o melhor fundo de 2010 e comprou esse fundo. E você faz isso todo ano. Então, a cada 12 meses você troca de fundo, sempre tentando investir naquele que rendeu nos últimos 12 meses e trocando de fundo todo ano. Você pode até achar, Vinícius, pô, isso é uma estratégia que é ruim, ninguém deveria fazer isso. Concordo, ninguém deveria fazer isso. Porém, isso é muito frequente, nós, né, que trabalhamos em corretoras, vemos isso, que o cliente vai lá, puxa na tabela que rendeu nos últimos 12 meses, qual foi o maior rendimento e compra esse fundo. Então, óbvio que isso está errado. A gente vai mostrar o porquê com os dados, para vocês entenderem que não deve fazer isso. Pra vocês terem mais detalhes, não é só a minha opinião, realmente números mostrando que você deve evitar esse tipo de coisa. Então, bora para a apresentação para vocês verem no detalhe. Então, aqui na apresentação, né? Como não investir em fundos. Então, primeiro, né, os parâmetros do estudo, o que vai ser? O fundo, para entrar naquela classe de ativo, tinha que ser um fundo de ação, tinha que ter mais de 1.000 cotistas, ter uma aplicação mínima abaixo de R$ 50 mil e mais de 50 milhões de patrimônio líquido. E também não pode ser aqueles fundos de ação monoativo, né? Que tem fundos que investem só na Vale, Petrobras, etc. Então eu peguei todos os fundos do Brasil que investem em ações, né? Que são os FIAs, Fundo de Investimento em Ação. Isso porque, né, tem alguns long buys que investem em ações, mas são classificados como multimercados. Então a gente pegou realmente aqueles que estão como FIA, tanto pela CVM como pela Ambima. E aí com isso a gente vai fazer esse estudo. Vou mostrar para vocês aqui, então, quais foram os fundos dessa seleção que a gente fez. Tá? Então, assim, a gente pegou o melhor fundo que rendeu em 2010, foi o Cital Momento Ações. Melhor que rendeu em 2011, 12, 13, até assim em 2018. Então a gente pegou esses 9, né, 8 melhores fundos. E aqui é o retorno deles no ano que a gente está observando. Então em 2010, o Itaú rendeu 25,4, o Safra 9,4, o Itaú Seleções 37,5 e assim por diante. Então a gente fez essa escolha. Tá, então a plataforma que eu uso para buscar esses dados é com dinheiro, caso vocês queiram fazer algum estudo parecido. É que a gente consegue ver quais foram os fundos que a gente comprou. Então, por exemplo, o Itaú Momento Ações, nós compramos ele no dia 1º de janeiro de 2011. Tá? Então ele foi o melhor fundo em 2010, a gente ia lá e comprava ele em 2011. Então nós fizemos uma carteira onde cada ano trocava para esses fundos. A gente já vê a comparação de trocar todo ano e simplesmente comprar o fundo e ficar com ele. Então você comprou, por exemplo, o Itaú Momento Ações em 2011, esqueceu ele lá, nunca mais viu na sua carteira, o meu foi o resultado disso. Tá? Então já fazer esses estudos separados, comprando um fundo e esquecendo, mesmo não sendo a melhor métrica para comprar o fundo, né, que é retorno dos últimos 12 meses, e depois comparar se não tivesse feito nada. Então aqui é só para vocês terem uma ideia como é que eu estudo, para vocês verem inicialmente. Aqui a gente consegue ver o Itaú Momento Ações, é a linha azul, né, do nosso gráfico, ficou um pouco borrado aqui, mas essa é a linha azul. O vermelho é o portfólio bruto e o verde é o portfólio líquido. O que seria isso? O portfólio bruto, que é o vermelho, seria aquilo, cada ano a gente ia lá e trocava de fundo. Então, primeiro ano Momento Ações, depois o Safra, o Itaú, Bradesco, Safra, XP. Então é essa troca de investimentos sem considerar o imposto de renda. Tá? Então, como se não tivesse imposto, você vai lá trocando de um pelo outro automaticamente. A linha verde é esse mesmo portfólio trocando, só que o imposto de renda que você tem que pagar de 15% na cada troca. Então você vê que o retorno já cai bastante. E a linha azul é o caso daquela pessoa que comprou o Itaú Ações em 2011, porque ele foi o melhor fundo em 2010 e não fez mais nada. Ficou com o fundo todo esse tempo, então 2011 até hoje. Consegue ver que não fazer nada foi a melhor opção para esse investidor. Se tivesse comprado lá atrás o Itaú Momento Ações e não tivesse trocado por nada, ele teria ganho tanto do portfólio bruto quanto líquido. Então, né, como não tem come cotas, né, o fundo de ações, ele pode ficar de eterno nesse fundo e ele ainda existe hoje. E aqui a gente consegue ver o resultado final, tá? Então eu já peguei todos os fundos, não ia mostrar gráfico por gráfico, para não ficar muito grande a apresentação. Mas aqui é aquilo. Comprou em 2011, no fundo 2010, carregou ele até o final, a coluna sem mexer, portfólio bruto trocando a cada ano, sem considerar imposto de renda, portfólio líquido considerando imposto de renda. Aqui em 2012, aquela pessoa que comprou o melhor fundo em 2011 e segurou. Aqui, melhor fundo em 2012, melhor fundo em 2013 e assim por diante. Então eu fiz todas as simulações. Então, cada fundo você tiver segurado até o final ou então ficar fazendo essas trocas. A gente consegue ver que em apenas 2 anos, tá?
que foi em 2012 e 2013, que trocar o portfólio fez sentido. Então, se você trocasse a cada ano, isso fazia sentido. Tanto o portfólio bruto quanto o portfólio líquido. Que o retorno, né, em 2012 foi quase o dobro o líquido, e em 2013 foi 50% acima. E todos os outros anos, então em 2011, 14, 15, 16, 17 e 18, era melhor se você tivesse comprado esse fundo, que foi melhor nos últimos 12 meses, né, do seu o ano que você ia comprar, e ficado nele. Então, em 2011, você teria ganho muito mais, né? 3 vezes mais do que o portfólio líquido trocando. 2014, mais do que o dobro. 2015, mais do que o dobro. E assim por diante. Então, a gente consegue ver que dos 2 anos, né, que o portfólio mexendo ganha, que é 12 e 13, ele não ganha com um percentual tão alto ou tão maior quanto aqueles que quando sem mexer ganha. Então, aqui a gente já consegue ver que ficar trocando todo ano é ruim, porque você paga imposto. E ainda trocar para aquele que rende nos últimos 12 meses, muito provavelmente não deve ser a melhor coisa que você pode fazer. Agora aqui trazendo os retornos anualizados. Então eu peguei lá quanto que ele rendeu, trouxe para uma base anual. Você vê quanto ele é rendido ao ano. Você consegue ver, né, que 2012 e 2013 foram os piores sem mexer, mas ganhou muito, os outros anos, né, ganharam sem mexer nada, versus portfólio bruto e líquido. Você consegue ver que essa diferença, né, do ganho do sem mexer versus portfólio bruto e portfólio líquido é muito maior desses quando o portfólio líquido ganhou. Então faz muito mais sentido você não ficar trocando, né, de fundo toda hora, ainda por cima com esses que renderam mais nos últimos 12 meses. E aqui também é outro ponto legal. Aquela pessoa, né, que, por exemplo, comprou Itaú Aumentações no começo de 2011, achando que ele ia render igual a 2010, que ele rendeu 25%, ela tomou menos 22% na cabeça. Então aquilo já mostra que você não pode esperar que o fundo vai render daqui para frente como ele rendeu no passado. É aquilo, né? É um clichê. Realidade passada não é garantia de realidade futura. É que a gente vai ver isso muito claro. Aqui, então, Seleções rendeu 37,5% no ano, depois menos 12%. Então aqui, essa tabela basicamente é o A-1, é o ano anterior, né? Então, é o ano antes de você aplicar e aqui é o ano depois de você aplicar. Então, esse aqui é o retorno que fez você comprar o fundo e aqui é o retorno que você recebeu no fundo. Que mostra que, obviamente, né, comprar fundo simplesmente por retorno passado não faz sentido. E o único fundo que teve um retorno acima, no A+1 versus o A-1, é o Bradesco BDR-NV1. Aqui eu quis deixar sem nenhum tipo de critério de seleção aquela pessoa que realmente tinha acesso a todos os fundos do Brasil e pelo aquele que rendeu mais. Isso porque, né, quando a gente pega esse tal Bradesco BDR-NV1 e esse do Safra, eles são fundos que investem em BDR, então eles ganham com dólar também. Então aqui uma boa componente que tem é a componente do dólar em si. Então é importante frisar que tem essa diferença. Se você pegasse FIAs apenas brasileiros, talvez seria um pouco diferente o resultado, mas é legal mostrar, né, que só teve um caso desses 9 que essa pessoa teria ganhado mais no ano que ela tivesse investido daquilo que ela viu no passado. Então acho que isso é um ponto bem importante, porque você não acreditar que você pode esperar o mesmo retorno daqui para frente. E agora, né, as conclusões, os principais pontos. Não escolher fundo por retorno passado. Isso aqui é o primeiro, né, acho que tem que frisar muito bem. Essa não é a forma que você deve escolher um fundo. E como você deve investir num fundo? Tem um card passando que eu vou deixar aqui, um vídeo que eu fiz que é como investir em fundo de ações, né, que é ao contrário desse. Isso aqui é o que você não deve fazer. Se você não sabe escolher um fundo de ação, só não fazer isso que está no vídeo, você vai sair na frente de muitas pessoas. Não ficar trocando de fundo. A média, o retorno bruto versus o líquido anualizados, tem uma perda de 2,6% ao ano. Isso, né, obviamente, passado não é igual ao futuro, mas na média desses últimos 9 simulações que nós fizemos, retornos anualizados, a pessoa que estava trocando todo ano deixou na mesa 2,6% de retorno, dado esses impulsos que ela ia fazendo de rodar essa carteira todo ano. Agora são os principais pontos que você deve ter, né, na hora de comprar. Ter critérios claros para escolher o fundo, você saber o que você está comprando o fundo, qual que é a estratégia dele, então entender a estratégia do gestor e se faz sentido para o futuro e não o passado. Então, por exemplo, os fundos de BDR também estão rendendo muito agora, né, que a gente está passando em 2020, porque o dólar subiu muito. Mas será que faz sentido daqui para frente? Os fundos de inflação foram os fundos que subiram muito no passado. Mas será que faz sentido daqui para frente? Os juros vão continuar caindo para esse fundo render? Então não olhe o passado do fundo. Entenda quem que é o gestor, o que ele está fazendo, qual a estratégia que ele segue, para ver se vai fazer sentido para o seu futuro e para o tempo que você está aplicado. Porque o passado foi lindo, mas para você que interessa o futuro, que é o daqui para frente, quando você vai ter o dinheiro lá dentro daquele gestor. Então assim, esses são os principais pontos da sua apresentação, para terem uma ideia de como, o que não fazer. Você pode até achar, por isso, é meio lógico o que você está falando, mas muitas pessoas que a gente vive no dia a dia sabe, querem comprar fundos, olhando os últimos 12 meses e quer trocar toda hora de fundo. Dado a vários filmes e séries, etc., parece que no mercado financeiro, se ficar trocando de papéis e de fundos, você não vai ter um bom retorno. Então é importante, não ficar trocando toda hora de fundo, não escolher gestores por realidade passada, e caso queira saber um pouco mais, né, como escolher um gestor, etc., dá uma olhadinha naquele vídeo. A gente também tem algumas entrevistas com gestores no canal aqui do nosso escritório, tá? É bem importante. Caso queira conhecer um pouco mais de algum fundo, o nosso trabalho, só também, né, deixar alguns comentários, qualquer coisa que já bater nesse papo,
que a gente fala melhor, né, como escolher um fundo ou não. Beleza? Espero ter gostado do conteúdo. Por favor, deixa o like e até a próxima.